A dinâmica, o jogo se apresentou, a equipe do Goiás novamente começando muito bem o jogo, né? Enquanto estávamos 10 contra 10, uma boa apresentação, sendo a equipe dominante, principalmente no aspecto ofensivo, construiu 2 gols muito bem trabalhados e conseguiu a vantagem dentro do jogo, mas o futebol ele aplica algumas peças que são inesperadas, e eu acho que a expulsão naquele momento, em torno de 20 minutos ali do primeiro tempo, foi determinante para que a dinâmica do jogo ela se alterasse. Claro que concordo também com você que a gente poderia ter ofensivamente, mesmo com um jogador a menos, ter sido um pouco mais criativo, ter controlado um pouco mais a posse de bola, mas também vejo que o adversário também soube jogar com um jogador a mais, né? Não deixando a bola ficar com a nossa equipe, onde conseguiu pressionar bastante e a gente não conseguia mais sair dessa zona de pressão deles. E isso foi uma tônica muito dentro do jogo. Acho que o momento também de volta do segundo tempo, a nossa equipe não voltou bem, voltou com alguns erros que foram determinantes também para a construção, talvez, do resultado de empate, né? E isso proporcionou ainda mais força e volume ao adversário, né? Porque encontrou os gols no momento muito oportuno dentro do segundo tempo, início do segundo tempo, fez o primeiro, fez o segundo, fez até um terceiro gol que foi anulado. Mas eu acho que a gente tem que analisar bem o que aconteceu nesse jogo, principalmente num todo. Claro que a expulsão foi determinante, mas a gente tem que analisar as atuações para que a gente não cometa erros que foram cometidos hoje, que poderiam ter sido evitados, para que pelo menos a equipe conseguisse sustentar, né, a vantagem que já existia dentro do primeiro tempo. Daniel, ao vivo aqui também na TV Brasil Central, sobre o início avassalador, foi algo treinado por você, vem sendo treinado, ou é algo mesmo assim do instinto do jogador? Queria que você trouxesse isso, até porque saiu o primeiro gol do Jajá, e se você conta com esse jogador, já que cada minuto que passa, as informações que vêm de Belém é que o jogador pode deixar o Goiás para ir para o Remo. Se você está otimista em contar com esse jogador, ou não, hoje foi a despedida do Jajá? Não, vamos lá, eu acho que a gente entrou no jogo da mesma maneira como a gente vem enfrentando os nossos adversários que a gente tem tido pela frente, uma postura agressiva, ofensiva, tentando o gol já logo de cara, pressionando. Hoje, felizmente, a equipe esteve muito feliz nos primeiros minutos, porque jogou muito bem, com uma dinâmica de passe muito boa, encontrou espaços na defesa do adversário, onde conseguiu fazer a vantagem numérica, né, chegando à vantagem e jogando muito bem naquele momento da partida. E mérito muito do trabalho que vem sendo desenvolvido, porque isso é uma coisa que tem acontecido praticamente em todos os jogos. É claro que em alguns jogos funciona, outros jogos não funciona, do outro lado tem um adversário, mas de uma maneira geral o Goiás tem sido uma equipe ofensiva, que marca pressão, que joga a equipe adversária para trás. Hoje surtiu o efeito que a gente conseguiu traduzir esse volume logo em gols, principalmente nos primeiros minutos. Mas é que eu me disse, vamos continuar trabalhando, avaliar para o próximo jogo. Já temos um jogo quarta-feira muito difícil e que esse jogo também sirva de exemplo até para o jogo de quarta-feira, que é eliminatório, né, um jogo único, onde a gente não pode cometer erros que foram cometidos hoje para que a gente consiga sair com um resultado positivo. Com relação ao Jajá, existe uma negociação acontecendo. Eu, como treinador, enquanto essa negociação ela não for concretizada, o atleta tem contrato com o clube e será utilizado como qualquer outro atleta que recebe sondagem e só deixa de ser utilizado a partir do momento em que eu sou comunicado que o negócio foi efetivado e o atleta vai sair. Então, por enquanto, o atleta, até onde eu sei, não existe uma finalização da negociação, então o atleta segue à disposição trabalhando diariamente. Daniel, boa noite, Divino Luciano, Rádio Bandeirantes. Se eu não estiver enganado, esse foi um dos jogos em que o Goiás mais sofreu dentro dos 90 minutos. A expulsão foi um fator determinante e talvez ali, quem sabe, uma demora numa correção contribuiu para isso? Não, eu concordo que foi um jogo que nós mais sofremos em termos de o adversário ter tido oportunidades. Acho que a expulsão foi determinante para que a equipe adversária tivesse o volume que teve sobre a nossa equipe. Acho que isso foi também muito importante para que acontecesse. Com relação às mudanças, a gente trabalhar depois é sempre mais complicado.
porque você fica sempre naquela, a expulsão foi muito cedo, 20 minutos do primeiro tempo, por mais que às vezes você consiga trabalhar em inferioridade por 10, 15 minutos, mas em momento nenhum você consegue fazer um trabalho de trabalhar em inferioridade durante 60, 70 minutos, como foi o jogo de hoje, e também reconhecendo que o adversário também se portou de uma maneira muito boa. Então, assim, as mudanças acredito que foram na hora certa, porque se é aquele negócio depois do jogo, se você mexe mais cedo, a equipe poderia também sofrer da mesma forma, a gente nunca vai saber, mas eu tenho que analisar o que aconteceu como um todo, analisar o individual, analisar o coletivo, mesmo sabendo que o coletivo foi impactado pela expulsão, e acho que hoje nós conseguimos um resultado que, diante do que foi o jogo, não foi o esperado, mas pelo que aconteceu principalmente no segundo tempo, o resultado de igualdade fez justiça e fica tudo em aberto para a segunda partida. Daniel, boa noite. Esse jogo é bom para desempregar comentarista. Começa parecendo que o Goiás ia dar uma goleada, vem a expulsão, o Goiás continua controlando bem o jogo, vem o segundo tempo, parece que muda, mesmo sem alterações na Napolina no Goiás, muda a postura. É complicado para conseguir explicar toda a dinâmica, tudo que aconteceu nesse jogo. E foi a primeira vez que o Goiás tomou 2 gols. Uma loucura, um dos melhores jogos do campeonato. Bom para desempregar comentarista de rádio, principalmente. Eu acredito que alguns de vocês possam ter cometido isso hoje, né? Porque acho que foi muito o que aconteceu dentro da partida, né? O Goiás começou muito bem, depois da expulsão a Napolina cresceu. Como eu disse, eu acho que a Napolina encontrar, acho que a nossa postura de volta do segundo tempo ela não foi legal. Acho que a gente poderia ter sido um pouco mais firme, mais compactado, para não proporcionar ao adversário as oportunidades que ele teve, e ele encontrou um gol muito cedo e logo em seguida já encontrou o segundo gol. Então são situações que a gente tem que procurar corrigir, porque isso pesa dentro de uma partida, mesmo você estando com um jogador a menos, mas é o campeonato, a gente tem que respeitar. Se a Napolina chegou entre os 4 é porque tem qualidade, jogando dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, fez valer o mando de campo na tentativa de buscar esse resultado, e agora nós teremos o jogo na volta. Mas claro, vamos no momento oportuno pensar no retorno, e dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, fazer um jogo da mesma maneira como nós fizemos ali 20 minutos, né? Um jogo consistente, um jogo produtivo, como tem sido a equipe do Goiás, para que nós possamos ter condições de tentar vencer o adversário e conseguir a classificação. Daniel, não é porque a Napolina fez os 2 gols, empatou o jogo, aí vem a pergunta, não é isso não, tá? Mas assim que o Felipe foi expulso, aqui na Band News, os nossos comentaristas, nossos críticos, já colocavam naquele momento na etapa 1, o Daniel vai colocar o Juninho no jogo, vai colocar de repente o Baldória. No intervalo, né, o mesmo comentário, pedindo alteração ali no time, tirar um atacante, colocar o Juninho, o Baldória, e nem a questão do Lucas Lima. E foi a tônica também no início do segundo tempo. E aí eu pergunto ao técnico, por que não, de repente, hoje Juninho no jogo, ali no intervalo, ou o próprio Baldória? O que passou na sua cabeça naquele momento? Porque eu acho que se a gente colocasse mais um volante naquele momento da partida, havia muito jogo ainda pela frente. E nós tínhamos a vantagem de 2-0. Nós já tínhamos dois atacantes rápidos pelos lados. Só que se a gente tirasse talvez o homem mais de referência para tentar segurar um pouco mais a bola no campo ofensivo, para dar tempo da equipe sair de trás. E se a gente talvez fizesse essa alteração de entrada de um volante, a gente poderia perder esse homem ofensivo. E aí mesmo que a gente já teve dificuldade em sair de trás tendo 3 atacantes. Se a gente tivesse feito a mudança, poderíamos ter tido ainda mais dificuldade para sair de trás. Mas assim, como eu digo, analisar assim, sem ter o peso do jogo, ou analisar depois, acaba sendo sempre mais fácil, entendeu? Então assim, poderia ter tirado um atacante, posto um volante, ia segurar o jogo, mas aí se também toma um empate, ou às vezes toma uma vitória tendo feito essa alteração, ia falar, tirou o atacante, colocou outro volante, trouxe o time dos caras para cima e os caras não conseguiram mais sair de trás. É aquela faca de 2 lados, entendeu? Então assim, fizemos, acredito, o que tínhamos que fazer. Acho que não foi a nossa melhor apresentação mesmo com um jogador a menos, tecnicamente, reconhecemos isso, e vamos seguir trabalhando. Tem mais um jogo, tem mais a segunda parte dessa batalha, e está tudo em aberto para o jogo em casa, onde o Goiás está sendo forte e tenho certeza que vai ser mais uma vez.
Boa noite, Daniel. O segundo jogo, né, no próximo sábado, só que antes, na quarta-feira, teve um duelo pela Copa do Brasil decisivo. O que é que você tira, então, de lição dessa partida de hoje para as próximas duas decisões que o Goiás tem pela frente? Não, eu acho que assim, é difícil tirar. A lição que eu vejo dessa partida é que a gente poderia ter tido uma volta para o segundo tempo um pouco mais ligada, entendeu? De marcação, de mais competitividade, mesmo estando com um jogador a menos. Eu acho que a gente proporcionou ao adversário o que ele gostaria, que era encontrar o seu primeiro gol e logo em seguida já encontrar o segundo. Então, acho que isso tornou o jogo ainda mais difícil para nós. Então, acho que essa é a principal lição que a gente leva, porque jogar sempre com um jogador a menos, pelo tempo que foi, é difícil você prever isso, entendeu? Agora, em condições normais, 10 contra 10, o Goiás mostrou a sua força. Então, isso também tem que ser salientado, que enquanto o jogo esteve 10 contra 10, claro, 11 contra 11 com o goleiro, o Goiás mostrou mais uma vez a sua força, mostrou o seu padrão de jogo, mostrou jogadas, jogou bem a partida, saiu na frente, entendeu? Então, é isso que a gente leva, sabendo que para quarta-feira é um jogo diferente, é um jogo eliminatório, onde nós estamos cruzando com talvez um dos adversários mais chatos aí da fase da Copa do Brasil, um adversário que tem invencibilidade, está muito bem na competição, está jogando um futebol também muito bom e vai jogar em casa, tem tido um apoio grande do seu torcedor, então assim, será um desafio grande que teremos, entendeu? Então temos que nos preparar para isso. Mas tenho certeza que o Goiás vai forte a Brasília para fazer uma boa apresentação e tentar buscar a classificação. Daniel, boa noite. Mila de Jesus do Apito Esportivo. Você disse aí que analisar o jogo após a partida é sempre mais fácil, né? Queria perguntar para você, agora depois desse calor desse jogo, será que no intervalo, se tivesse feito as alterações, né, que foram feitas no início do segundo tempo, já que melhorou com a entrada do Lucas Lima, povoou um pouco o meio campo e deu as profundidades para o Pedrinho, tirou um pouco o momentâneo da pressão da Anapolina, o Goiás teria saído com um resultado melhor? É aquilo que eu falo. É difícil porque você vai analisar o depois, entendeu? A gente tinha já Anselmo e Jean. A gente colocou Pedrinho, Cadu e Lucas Lima. Praticamente 3 atacantes por 3 atacantes. É claro que eles entraram mais frescos no jogo, né, com um gás melhor do que o Jajá e o Jean principalmente, que acabaram sendo muito sacrificados porque tiveram que voltar muito para ajudar na marcação, porque havia uma inferioridade numérica tanto pelos lados quanto por meio campo pela dificuldade. É difícil prever isso, entendeu? Mas também poderia acontecer um outro gol como quase aconteceu da equipe da Anapolina e o resultado tivesse sido negativo, mesmo tendo tido que fazer as trocas. Eu acho que assim, a troca não foi o problema, eu acho que a gente teve dificuldade dentro do jogo, jogar com um homem a menos não é fácil. A gente reconhece isso, não foi um dos melhores do nosso jogo e é em cima disso que a gente vai trabalhar, de ser melhor, de tentar ser mais constante mesmo com o jogador a menos, para buscar o resultado, que é o que a gente vai fazer no jogo de volta.